Sim, amigos! No vídeo de hoje, venho falar pra vocês sobre a próxima pré-venda da editora Comic Zone, próximo lançamento, dessa vez desenhado por um dos mestres dos quadrinhos nacionais. Estou falando dele, carrego ele na camisa. Flávio Colim! Sim, minha gente, temos um Flávio Colim para chamar de nosso, né? Cara, tô muito feliz porque o Flávio Colim é realmente um gênio. Eu me lembro quando eu estive no Brasil em 2019, primeira vez que encontrei o meu sócio Ferrez aqui na editora, né? A gente tava lá na biblioteca dele, conversando sobre quem são os brasileiros que a gente podia trazer aqui para a editora. Porque a gente já tinha na época publicado Capa Preta do Lourenço Mutarelli, a gente queria dar continuidade a esse resgate, né, de grandes autores nacionais, e a gente tinha ventilado o nome do Flávio Colim, né? E daí, pouco tempo depois, outras editoras começaram a trazer o Flávio Colim, né? É o caso da editora Conrad, que trouxe Histórias Gerais, né, com o Elton Serbeck. Para mim, o maior trabalho do Flávio Colim é esse aqui, foi publicado no finalzinho de 2021. Um pouco antes saiu Terror no Inferno Verde, que é uma coletânea de histórias de terror, histórias eróticas, né, que dão um panorama geral sobre o que foi a carreira, né, do Flávio Colim, publicado pela editora Pipoca Nanquim. Nós também tivemos As Aventuras do Anjo, publicado pela editora Figura. Vamos ter mais um agora, publicado pela M-Mart, né, do Hotel Nicanor, que ele faz junto com o Ota. Enfim, é muito bom ver esse movimento coletivo de resgate, né, do legado do Flávio Colim, né? E que bom que nós fomos contemplados também com alguns trabalhos, né, para publicar. O convite veio pelo Ivan Freitas Costa, que é o curador da obra do Flávio Colim, né? Ele chegou pra gente e perguntou se a gente não estava interessado em publicar. E, cara, como eu disse para você, em 2019 a gente já estava falando a respeito disso, né? Então a gente vai estar publicando agora A Guerra dos Farrapos, que ele faz em parceria com Tabajara Ruas. E não acaba por aí. Em 2023 a gente vai trazer Fawcett, que ele faz em parceria com André Diniz. André Diniz, que para mim também é um dos grandes quadrinistas no Brasil atualmente, né? Então, a história mesmo do Fawcett, como ele foi publicado originalmente nos anos 2000 pela editora Devir, tem 48 páginas, só que o André Diniz já está trabalhando em uma coisa especial que eu ainda não posso falar muito, né? Mas a nossa edição de Fawcett também tá muito especial, tá certo? Mas bem, vamos voltar aqui para Guerra dos Farrapos, que é o objeto desse vídeo aqui. Guerra dos Farrapos vai ser lançado agora, no mês de agosto, né? 22 de agosto, começa a ser enviado para quem fizer a pré-venda, cujo link tá na descrição. Tá com 30% de desconto, saindo aí por R$ 55,90. Precinho para ninguém colocar defeito. O frete é grátis para clientes Prime e a qualidade é o padrão Comic Zone, aquele que você já conhece. Vai ser impresso na Ips, uma das melhores gráficas do Brasil, vai ter capa dura, papel offset de autogramatura, aquela impressão impecável, aquele preto que é preto de verdade, tá certo? Então clicando aí no link você garante o seu. A nossa edição conta ainda com uma apresentação da Letícia Wierchowski, que é uma das autoras brasileiras gaúcha mais importantes da literatura nacional, né? Ela que é autora da Casa das Sete Mulheres, que ela fez muito inspirada no trabalho do Tabajara Ruas, né? No seu romance Os Varões Assinalados, que ele fez em 1985, né? Mesmo ano em que ele fez a adaptação em quadrinho da Guerra dos Farrapos, junto com Flávio Colim. Os Varões Assinalados é considerado o seu magnum opus, um dos romances mais importantes, inspirados na Revolução Farroupilha, né? Então esse livro inspirou bastante a Letícia Wierchowski, que viria mais tarde a escrever a Casa das Sete Mulheres, né? Inclusive a adaptação, né, a minissérie que saiu na Rede Globo da Casa das Sete Mulheres teve a participação do Tabajara Ruas, né? Então você vê que são duas pessoas assim conectadas, então não tinha ninguém melhor do que a Letícia para escrever uma apresentação para esse livro. E o livro, como eu disse, tem data de lançamento marcado para o dia 20 de agosto, né? Ou seja, bem a tempo do dia 20 de setembro, que é quando ocorre no Rio Grande do Sul o Dia do Gaúcho, né? Que acontece no dia 20 de setembro, em homenagem à Revolução Farroupilha, que começou no dia 20 de setembro de 1835 e que é
um dos eventos mais marcantes da história nacional, mas é definitivamente o mais marcante para a história do Rio Grande do Sul, né? É um evento definidor da cultura do gaúcho, né? Não é à toa que esse quadrinho, A Guerra dos Farrapos, a adaptação do Flávio Colim com o Tabajara Ruas, foi feito sob encomenda dos Postos Ipiranga em 1985 para comemorar os 150 anos da Revolução Farroupilha, né? Foram distribuídos 130 mil exemplares gratuitamente, né, para quem ia lá no Posto Ipiranga e tal. Só que esse quadrinho ele circulou muito na região sul, né? E muita gente das outras regiões do Brasil não tiveram a oportunidade de ter esse contato com a Guerra dos Farrapos, de conhecer um pouco mais sobre esse fato histórico. Então esse lançamento, nesse momento, né, 2022, ele tem o objetivo não somente de preservar o legado artístico do Flávio Colim, mas também de apresentar esse pedaço da história do Brasil para os brasileiros de outras regiões, né? Porque eu próprio, né, nunca tinha dado a importância devida para a Guerra dos Farrapos, né? Tinha escutado falar na escola, mas é isso, né? Não conhecia isso a fundo. E com esse livro a gente tem a oportunidade de mergulhar, né, na história de Bento Gonçalves, de Onofre Pires, do General Neto, de Anita Garibaldi, de todos esses vultos históricos que voltam à vida, né, no traço inconfundível do Mestre Colim. Esse livro, além de me dar a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Revolução Farroupilha, também me deu a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho do Tabajara Ruas. Porque a gente que lê quadrinhos, a gente já conhece, já está um pouco mais familiarizado com o trabalho do Flávio Colim. Mas o Tabajara Ruas, para mim, eu não conhecia. E quando eu comecei a trabalhar nisso, que eu fui me aprofundar um pouco mais na obra e na vida do Tabajara, eu fui ver o quanto que esse cara é importante para a cultura do Brasil e, sobretudo, para a cultura do Rio Grande do Sul. Não é à toa que ele já ganhou tudo quanto é prêmio que você pode imaginar no Rio Grande do Sul, né? Ele é o escritor de vários romances, como Os Varões Assinalados, feito em 1985, né, um dos romances mais importantes sobre a Revolução Farroupilha. Inclusive, ele é um dos grandes especialistas sobre esse período histórico no Brasil. Ele já fez Neto Perde a Sua Alma, Minuano. Inclusive, como o Guilherme Kroll pontuou no Twitter ontem, ele é uma das poucas pessoas que dirigiu o filme baseado na sua obra literária, né, porque ele também é o diretor de Neto Perde a Sua Alma, que é a adaptação do seu romance, né? Então ele é cineasta, já trabalhou em diversas obras aí feitas para a Rede Globo, estava envolvido na minissérie A Casa das Sete Mulheres, né, na Globo. Enfim, o cara fez muita coisa e morou em muito lugar. Entre 1971 e 1981, ele teve exilado, né? Então o cara morou na Argentina, no Chile, em Portugal, São Tomé e Príncipe, na Dinamarca, né, onde ele estudou arquitetura, sabe? Então um cara super versátil. Eu recomendo vocês depois lerem a biografia do Tabajara, que está no final do nosso livro, e você vai ter então uma dimensão da importância desse cara. Falando sobre o livro agora, tá? A Guerra dos Farrapos é uma adaptação bastante fiel a historiografia oficial da Revolução Farroupilha. E é importante mencionar isso porque a história, como você sabe, ela é feita por pessoas, né? E ela muda com o tempo e conforme mudam os atores, né? Então, existem diversos pontos de vista sobre determinado fato histórico. Então, aqui o Tabajara e o Flávio Colim, eles se apoiam sobre a historiografia oficial para contar, para fazer essa adaptação. A Revolução Farroupilha, ela eclode em 20 de setembro de 1835 e é considerado como o momento de maior tensão territorial da história do Brasil, tá? Foi ali que o Brasil quase se separou. Por pouco, a gente não teve um Brasil e uma República Rio-Grandense, né, que chegou a ser proclamada, né, a República Rio-Grandense, que não durou muito tempo. Então foi um movimento de insatisfação entre os gaúchos com a monarquia portuguesa por causa do preço da charqueada, né, que era o maior produto de exportação daquela região. Nunca é fácil, né, nunca é simples fazer um trabalho de reconstituição de um evento histórico, né? Hoje em dia está um pouco menos complicado por causa dos motores de busca, né, por causa dos Google da vida, que facilitam aí um pouco mais a pesquisa, mas não é fácil. Agora imagina você fazer isso em 1985, como fez o Flávio Colim, né, de um evento complexo como foi a Revolução Farroupilha, do qual não se tem lá grandes registros pictóricos,
né? O Flávio Colim, ele conseguiu adaptar isso de uma maneira genial, né? De representar a paisagem, as dezenas de personagens, de dar uma personalidade e uma carinha para cada um deles, sabe? É incrível você fazer isso e ainda fazer isso com um estilo próprio, né? Um estilo marcante, como fazia o Flávio Colim, que na época em que fez a Guerra dos Farrapos já não era nenhum novato, né? Ele já podia ser considerado um veterano, porque ele começou a produzir os seus quadrinhos em 1956, na década de 70 parou para trabalhar com publicidade e foi exatamente nesse momento que o traço dele deu uma apurada e ele retornou justamente com trabalhos como a Guerra dos Farrapos, em que ele já mostra aquele traço que seria o seu traço característico. Esse trabalho ele é valioso não apenas por adaptar um período interessantíssimo da história do Brasil, mas por fazer isso com um traço absolutamente marcante, um traço inigualável, né? Porque aqui já não é mais aquele Flávio Colim do início da carreira, né? Imitando os grandes mestres como Milton Caniff, procurando o seu traço. Não, aqui a gente já tem o Flávio Colim com aquele traço que o define, certo? E a forma como ele preenche cada quadro, os detalhes que ele coloca, porque eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou isso no Instagram, me desculpe, mas um cara falou muito bem. Como é que o cara tá fazendo uma adaptação como a Guerra dos Farrapos e se lembra de colocar um cachorrinho assim, caminhando no fundo, voltando para a sala? Cara, é incrível! Os detalhes que ele vai colocando em cada uma dessas páginas, como tudo vive e respira Brasil, sabe? Os detalhes dos animais, da fauna, da flora, da paisagem dos pampas. Cara, isso aqui é lindo. Então é isso, pessoal. Acho que já falei tudo que podia ser dito sobre a Guerra dos Farrapos. A gente tá extremamente feliz de poder resgatar mais esse pedacinho da obra do Flávio Colim, tá certo? Que venham muito mais. Pela nossa editora vai vir mais em 2023, quando nós vamos republicar Fawcett, tá certo? Espero que todos vocês gostem. Espero que todos vocês aprendam mais sobre a história desse riquíssimo país que nós temos aqui. Tá? E novamente o link para compra tá na descrição. Comprando agora você garante aí 30% de desconto da pré-venda e a Guerra dos Farrapos pode ser seu por R$ 55,90, precinho de pai para filho, tá certo? O frete é grátis para clientes Prime, lembrando que você só paga quando o livro for enviado, o que deve acontecer no dia 20 de agosto. E é isso, beleza, pessoal? Espalhe esse vídeo aí, espalhe a palavra de Flávio Colim, viva Colim! E agora eu vou ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comiczão!